Mas agora sim estamos juntos com os nossos irmãos que depois nos hão de acompanhar, e nós hoje tomaremos o livro de Êxodo no capítulo 32, do versículo 7 ao 10. Se estamos juntos, vamos ler. Se puderem ficar de pé para a glória do Senhor, então será também muito agradável a Deus, eu creio. E então diz assim: então o Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, estamos gratos, Senhor, porque nos sentimos privilegiados e honrados, Senhor, por estar aqui, porque Tu disseste que só vinham a Ti aqueles que Tu chamasses e que o Pai tem enviado. E, Senhor, estamos gratos e honrados por vermos que fazemos parte desse grupo. E Tu prometeste, Senhor, aquele que vem a mim, de forma alguma o lançarei fora. Não entrará em condenação, mas da morte tem passado para a vida. Ó Senhor, então que essa vida nesta manhã, uma vez mais, seja renovada e reforçada e venha a nós no poder da Tua glória, da glória Shekinah, para que, Senhor, esta leitura e o contexto que for tirado dela seja vivificado, Senhor, porque, Pai, a minha oração tem sido ao longo destes anos que eu não tenho nenhuma mensagem para trazer, nem quero ter. Mas, Senhor, todos estes apontamentos e todo este escrito é apenas um apoio que não ajudará ninguém, nem a mim mesmo, Senhor. Se Tu não vieres agora e vivificares, e Tu mesmo, Senhor, falares a palavra e a colocares na Tua ordem, de acordo com a Tua mensagem, porque é a Tua mensagem que estamos aqui colocados para ouvir. Senhor, que Tu venhas agora, partas para nós o pão da vida e nos alimentes, como Tu fizeste no Teu ministério terrenal. Senhor, nos dês esse pão da vida, nos dês, Senhor, essa palavra revelada, partida na porção certa para nós neste dia. Senhor, toma por isso a liderança, toma, Senhor, a Teu cuidado o ministério da palavra e ministra para nós, Senhor, e ajuda-nos e abençoa-nos, Senhor. Senhor, zela por todo o cuidado, Senhor, para toda a preocupação, tudo o que esteja nos nossos corações. Mas agora queremos entregar tudo a Ti, Senhor. Queremos colocar-nos a nós mesmos debaixo da Tua liderança. E, Senhor, abençoa-nos poderosamente e manifesta-te em poder. E envolve-nos, Senhor, no manto das Tuas misericórdias. E quando sairmos daqui, Senhor, a condição com que entramos, Senhor, não seja a mesma com que saímos. O profeta disse que não seria. Senhor, nós queremos sair melhores cristãos, mais encorajados, mais fortalecidos, mais aos Teus pés, mais parte de Ti e Tu de nós, para que sejamos, Senhor, honra e glória do Teu nome e do Teu reino, neste mundo que está em trevas, Senhor. Ajuda-nos que nós sejamos, Senhor, a luz que está prometida para estes dias. Senhor, ajuda também essa lamparina que hoje, Senhor, é vivificada, Senhor, que Tu enviaste para representar o Teu poder. Ajuda a nossa irmã que está de aniversário e a cada um de nós, Senhor, que são corajosos guerreiros, que, Senhor, deixaram tudo para trás para estar contigo nesta manhã. Galardoa-nos agora com a Tua presença, com a majestade do Teu poder e recebe-nos em Tua presença para honra e glória do Teu nome e do Teu reino. Pois pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Podem sentar. Verdadeiramente, uma vez mais, nesta manhã, vencemos essa grande batalha que o profeta de Deus diz é o facto de vir à igreja, não é? Quando é dia de vir à igreja, tudo é mais difícil.
O sono dobra ou triplica. O cansaço torna-se uma grande sobrecarga. E nós temos que vencer a cada dia esse combate. Porque é só pelo facto de que é dia de vir à igreja. Mas nós conhecemos a artimanha do inimigo. E o profeta de Deus nos disse que ele não quer ser conhecido. Quando ele é conhecido e reconhecido, ele foge. E é por isso que estamos aqui. Né? Toda a montanha, todo o pesadelo, todo o obstáculo, não pôde permanecer perante nós. Porque nós tínhamos no coração a determinação de estar aqui nesta manhã. Nem o microfone pôde resistir. Quando ele se recusou a trabalhar, logo ele foi substituído por um que trabalhe, porque a palavra do Senhor tem que ser falada. E um dia Paulo disse, ai de mim, se não pregar este Evangelho, porque é a glória de Deus, amém? É a glória de Deus. E nós devemos estar atentos, precisamos de estar atentos, para estarmos sempre primeiro, debaixo dessa glória, mas também reconhecer essa glória. E nesta manhã, o Senhor nos deu um tema deste texto. Tiramos um tema a que eu chamei a realidade do vale. E porquê a realidade do vale? Porque, como lemos, o profeta de Deus, o mensageiro da hora, estava na presença de Deus. E a presença de Deus naquela altura estava no cimo do monte. E Moisés estava lá. Mas, apesar de Deus estar a ter uma conferência com Moisés, e Moisés com Deus, em momento nenhum Deus deixou de estar atento à realidade do que se passava no fundo do monte, na base do monte. Não é? Aquele povo Deus tinha escolhido, e Deus tem escolhido, para ser o povo de Deus. E apesar de Deus estar com o profeta, com o enviado de Deus para o povo, em nenhum momento Deus estava desatento, ou não estava a cuidar do seu povo. Ele continuava a cuidar. O povo é que não estava a cuidar convenientemente da glória de Deus, da presença de Deus. Esse deve ser um requerimento nosso. Nós devemos ter Deus e o poder de Deus como o nosso escudo e broquel, como Davi disse no Salmo 91. Nós devemos saber que Jesus Cristo não está na terra, Deus tem os seus homens espalhados pelo mundo a falar dele e sobre ele e em nome dele, mas Deus continua atento àquilo que se passa particularmente com cada um de nós. Reparem, falamos isto muitas vezes, a Bíblia diz, não é, que nós somos como uma menina dos olhos de Deus, a Bíblia diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados e nenhum cai se não for da vontade de Deus. Portanto, Deus não se distrai, Deus está em controle. E Deus está tão em controle que a todo momento Deus sabe o que se passa connosco e em nós. E, portanto, repara, Moisés, o profeta, o homem poderoso, não é? Estava lá e não sabia nada do que se estava a passar. Não é? Ele não tinha noção, se calhar nem lhe passava pela cabeça, que aquilo que Deus estava a ver, que depois o avisou, estivesse a acontecer. Se calhar ele não ia achar possível, não é? Repara, os ministros saem da igreja no final do serviço, vão para as suas casas, para os seus afazeres, e eles não sabem nada acerca do que está a acontecer com a congregação deles. Nem têm que saber. O povo não é deles, a congregação não é deles, é o povo de Deus, é a congregação de Deus, e Deus cuida disso, sabe disso. Deus tem controle sobre todas as coisas. Nós saímos daqui, vamos
aparentemente muito animados, risonhos, bem dispostos e tal. Eu não sei o que se passa dentro dos corações, mas Deus sabe. Eu não sei o que é que aconteceu dentro de cada um com aquilo que ouviram, mas Deus sabe. Eu não sei o que é que vão fazer com isso durante a semana. Eu mesmo não sei o que é que eu vou fazer com isso na hora seguinte, no dia seguinte, não é? Às vezes a pregação vem à cabeça, isto afinal, ouvi qualquer coisa no domingo, ou há 2 domingos, ou há 3 domingos, ou li qualquer coisa, e repara, a mensagem é uma pregação do homem de Deus para nós, é Deus a pregar para nós, a mensagem também é isso. Cada livro que nós lemos, ou fita que ouvimos, ou excerto que lemos, é Deus a falar connosco, não é? E a qualquer momento nós somos advertidos, ou alegrados, ou entusiasmados por qualquer promessa, por qualquer momento da pregação. Ou seja, há realmente algo de sobrenatural na presença de Deus, mas pelo facto de Deus estar em controle sobre a nossa realidade, isso traz a glória de Deus para o nosso convívio dia a dia. Mas o povo não entendeu assim, pelo menos naquele momento. Mas o povo não entende assim, muitas vezes, em muitos momentos. Acha que está na presença de Deus apenas quando vem à igreja. Acha que está na presença de Deus apenas quando vai, assim, no instante, dobrar o seu joelho, ou nem isso, e ler um bocado da Escritura, ou agora é muito vulgar, pelo que eu tenho percebido, os crentes trocarem parágrafos da mensagem entre eles, não é? Um irmão manda pelo WhatsApp um quote do profeta e tal, num dia, no outro dia manda outro, no outro manda outro, depois recebe outro e tal. E isso é bom, isso é a mensagem, a palavra é uma semente que o semeador sai a semear, certo? Mas esses não são os únicos momentos em que Deus está em controle e em que nós estamos na presença de Deus. Deus vem ao culto, Deus lê os pensamentos, Deus ausculta os corações. Deus conhece a nossa realidade, mesmo antes de ela vir a ser evidente perante nós. Não é? Deus sabe todas as coisas. Deus sabe que em algum momento, se isso acontecer, nós vamos dar um passo em falso. E a benignidade de Deus, a majestade de Deus, é manifesta quando Ele, sabendo isso, mesmo assim, é zeloso por nós. Creem nisso? Têm esse testemunho. Porque eu estou-lhes a dizer isto, porque eu tenho esse testemunho. Não é? Mesmo quando, eventualmente, ou em algum momento, estamos a fazer algo contra Deus, Deus permanece ali. Por isso nós damos conta que está errado. Porque senão não dávamos conta. O mundo não dá conta que está errado. Acha que está bem. Né? Acha que não tem problema nenhum. Né? E repara, no fundo, era o que estava a acontecer em Israel. Né? Deus estava lá em cima. Tem povo hoje que se chama a si mesmo de cristão, que continua a achar que Deus está lá em cima. Que Deus está lá. E que com certas coisas não se preocupa. E que Deus tem assuntos mais importantes ou menos importantes, e naqueles que não são importantes Ele faz como nós, não dá importância. Mas não é assim. E Jesus disse que não era assim. Ele disse, naquele dia muitos virão e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fiz isto, aquilo mais, e Ele disse, apartai-vos de mim, não vos conheço, porque vós praticais a iniquidade. E como é que Ele pode dizer isso no presente? Não é? É porque iniquidade é pecado e só há um pecado que é a incredulidade. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos de errado aos olhos de Deus resulta de uma fé imperfeita ou incorreta. Porque em tudo há uma fé. O pecador comete pecado
Porque ele tem uma fé em algo. A fé é que está errada. Certo? Por isso o profeta disse, fumar não é pecado, roubar não é pecado, adulterar não é pecado, e por aí adiante. Isso não são o pecado. Isso é o fruto, é o atributo do pecado. Só há um pecado, que é o pecado da incredulidade. Que faz porque não crê. Porque se cresce, não fazia. Quando nós recebemos a verdade no coração, quando nós discernimos o que é o pecado, tirámo-lo da nossa vida. Tirámo-lo da frente. Se transgredimos, pedimos perdão. Vamos aos pés de Deus e dizemos, Senhor, não era a minha intenção. Deus sabe em que tabernáculo nós estamos colocados. Não é? Deus sabe que fomos concebidos em pecado. Não é? Formados em iniquidade. Nascemos a falar mentira. E por isso Jesus disse que só por um novo nascimento nós alcançaríamos o reino. Ora, o novo nascimento é o quê? É a negação do nascimento que nós tivemos. Mas Deus sabe que nós nascemos daquela maneira. Não é? Agora, Deus nos dá condição para negar os frutos, não esse nascimento, não podemos negá-lo, mas podemos negar os frutos desse nascimento. Isso nós podemos negar a mentira, podemos negar o adultério, podemos negar todas as obras da incredulidade. Não por nós mesmos, mas porque pela misericórdia de Deus recebemos o batismo do Espírito Santo e Jesus disse, quando eu vos enviar esse Espírito da verdade, conhecereis a verdade e a própria verdade vos libertará. Porque a verdade e a mentira não podem caminhar juntas. Elas não estão de acordo, elas não coincidem. Portanto, para uma estar presente, a outra tem que estar afastada. Estamos juntos? Portanto, o que é que Deus estava a dizer? Apesar de tudo aquilo, reparem, eu não sei se vocês deram conta, mas eu quero chamar a vossa atenção. Deus está a dizer a Moisés, deixa-me ir lidar com eles. Não sou estranho isto? Então ele não é Deus. Então ele não tem todo o poder. Mas ele está a dizer a Moisés, deixa-me ir. Então quer dizer, se Moisés disser não, Deus não vai. Deus está a dizer, vai e desce, porque o teu povo, que tu fizeste subir do Egito, tu, então não foi Deus quem os tirou do Egito? Afinal, isto poderá parecer um pouco confuso, mas o que Deus está aqui a dizer ao próprio Moisés e a nós, é que, efetivamente, foi Moisés quem fez aquilo, porque Moisés, ao fazer aquilo, era o corpo de Deus na terra. E Deus não quis, Deus não quer negar a sua fé, a sua militância, a sua coragem e as suas obras de fé. Deus não quer negá-las. Deus até está a dizer a Moisés, sim, tu fizestes isso. Não é? Tu fizestes isso. Não é? Agora, portanto, eu não quero contrariar ou negar os teus atos, a tua obra de fé, o teu ministério, o teu zelo em servir-me, não quero fazer nada disso, mas agora temos que arranjar aqui uma maneira de resolver isto. Porquê? Porque o povo que ficou lá embaixo já tem outro Deus. Repare, foi só Moisés sair do meio. Foi só Moisés deixar de estar fisicamente na presença deles, junto com eles, em representação. Quando a representação deixou de ser carnal e passou a ser espiritual, logo o povo se permitiu a si mesmo substituir um espírito por outro espírito. O Espírito Santo pelo espírito do ouro, do bezerro de ouro. Algo para adorar. O homem tem que ter algo para adorar. Já ouvimos isso, já estudamos isso, sabemos o que o profeta diz. O homem foi feito para adorar porque Deus criou para ser adorado. E, portanto, toda a natureza vem com esse desejo de adoração. A questão é, o que é que estamos a adorar hoje?
a quem estamos a adorar hoje? De que classe é a nossa adoração? Porque nós queremos adorar, não é, o eu sou, não o eu fui nem o eu serei. Nós queremos adorar o eu sou. E o eu sou é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é? Quando ele disse isso aos judeus, aos saduceus, fariseus, ao povo daquele dia, aos religiosos daquele dia, eles ficaram furiosos, porque entenderam que quando ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou, eles perceberam esse eu sou, como provocou-lhes uma tal comichão nos ouvidos, que foi contra a sua própria doutrina. E eles logo puseram no coração o desejo de o matar. Não é? Foi isso que depois Paulo veio dizer a Timóteo nos últimos dias, não é? Esse sinédrio espiritual voltará, ressurgirá, porque tomarão para si doutores, tomarão comichão nos ouvidos e se afastarão da sã doutrina e eles mesmos edificarão novamente bezerros de ouro para estar de acordo com a sua própria adoração. Ora, Deus disse, depressa, veja, depressa este povo se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Foi só Moisés sair dali. Foi só acabar o serviço. Foi só o profeta morrer. E nós temos visto que isso tem acontecido e continua a acontecer. Não é? Agora, não, mas ao longo destes poucos anos de ministério, num humilde ministério, mas eu mesmo passei por isto. Quer dizer, onde as pessoas na igreja tinham uma conduta, no dia de vir à igreja tinham uma conduta, e no resto dos outros dias tinham outra completamente oposta. E digo-vos isso por testemunho pessoal, porque eu passava e eu via. Deus me levava aos locais. Eu não ia à procura, nunca andei à procura de ninguém. Mas isto é, repare, não é uma crítica, não é escárnio, Deus sabe, mas é a constatação de que a palavra é a verdade e que fora do Espírito Santo todos estamos perdidos. Fora da orientação do Espírito Santo, todos cometemos erros, todos somos pecadores, todos estamos condenados à morte. Não tenham ilusões, não tenham dúvidas. Não é pelos muitos anos de igreja, não é pela forma como se apresenta ou se conduz quando vai à igreja, não, é uma vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Vida. Ninguém vem ao Pai senão através desta vida. Amém? Portanto, essa era a questão. Mas agora reparem, só Moisés ele só foi fazer uma viagem ministerial. Mas deixou de estar apenas fisicamente com eles. E logo a fé do povo foi subvertida. E Deus viu, e Deus disse, esse povo já fez um bezerro de fundição, perante ele se inclinaram, ofereceram-lhe sacrifícios, não é? E disseram, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Repare, Israel cumpria o seu êxodo. E o significado desse êxodo era nada mais do que a mão do próprio Deus tratando com os inimigos do seu povo. Repara, Deus é que travou os combates deles. Deus é que abriu o Mar Vermelho. Deus é que aniquilou os exércitos do faraó. Deus é que enviou todas aquelas pragas. Deus é que matou os primogênitos, o anjo da morte. Deus é que criou todo aquele quadro para que o coração de faraó se rendesse. Não foram eles tremiam de medo. O próprio Moisés não sabia o que fazer. Quando chegaram à margem do Mar Vermelho, Moisés não sabia que resposta dar. E às vezes a igreja pressiona o ministro de tal maneira que exige uma resposta. Ele tem que orar e a cura tem que acontecer. Ele tem que orar e a prosperidade tem que vir. Ou então andamos na igreja a fazer o quê? Ou então vamos lá que é só para ouvir. Não, as pessoas requerem isso. Podem não dizê-lo abertamente, não ter a coragem de o dizer cara a cara. Mas Deus lê os corações.
Certo? E repara, nós mesmos temos que ter a noção do que o ministro, do que o diácono, do que cada um dos irmãos que está sentado ao nosso lado, né? Eu cheguei a passar por situações em que no final da pregação a igreja ou parte da igreja ia ter com um determinado irmão porque achava que aquele irmão tinha muito poder nas orações e tal. Já passámos por tudo, não é? Ou seja, o êxodo não aconteceu lá. E o profeta disse então que nós estamos hoje no terceiro êxodo, não é? E portanto, estas situações não são do passado, mas elas são mais atuais do que muitos de nós podemos pensar. Êxodo mostra como Deus livrou os israelitas de uma vida de penúria e de escravidão. As pessoas esquecem-se disso hoje, continuam a esquecer-se disso. Esquecem rapidamente a vida que levavam antes de receberem, não estou a dizer de virem à igreja, estou a dizer antes de receberem Jesus Cristo no seu coração. Mas, repara, o Êxodo mostra isso. Deus os tirou de uma vida de penúria, de escravidão, e fez um pacto e lhes deu leis para ordenar e governar a vida de cada um e de toda a comunidade. Foi isso que Deus fez através... Repara, o Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés, até Josué, mostram isso. Deus tirou-os da escravidão, Deus livrou-os dos inimigos, Deus orientou-os para uma vida melhor. Apenas Deus requeria que as pessoas tivessem militância. Que Deus apenas requeria que as pessoas reconhecessem aquilo que estava a ser feito por elas. Mas nós conhecemos a história, está lá escrita, está na Bíblia. Logo eles começaram a ter saudades do alho, começaram a ter saudades da cebola, começaram a ter saudades da carne, começaram a ter saudades, diz o profeta, de tudo menos do chicote. Lembravam de tudo lá do Egito. Lembravam-te, lá nós tínhamos isso, lá nós tínhamos carne, lá nós tínhamos cebola, lá nós tínhamos não sei o quê, lá também tinham chicote e escravidão, mas eles a isso não realçavam. Nem sequer olhavam para as cicatrizes, porque se ao menos olhassem para as cicatrizes das costas de quando eram flagelados, não é? Se fizessem as contas de quantos dos seus parentes tinham sido mortos, não é? Durante o tempo da escravatura. Mas nós precisamos de olhar para trás às vezes e ver, comparar a situação em que estamos com a situação em que já estivemos e ver, não é? Isso às vezes é um impacto, e ver de onde Deus nos tirou e onde Deus nos tem colocado agora, certo? Portanto, qualquer leitor de Bíblia sabe igualmente que apesar de todas as evidências que Deus foi mostrando, o regresso ao passado estava, e eu acrescento, e está, sempre presente, acompanhando o povo em todo o percurso. Portanto, havia sempre uma memória do que eles tinham. Mas eu naquela altura tinha, né? Tinham isto, tinham aquilo mais, independentemente de viverem uma vida de miséria e de escravidão. Acho que se há coisa que não deve ter preço para um humano, para um homem, para uma mulher, é a liberdade. A liberdade, não terem, não é? Jesus deu ênfase a isso, não foi por um motivo inútil. Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porquê? Porquê que ele teve a preocupação de tantas coisas tão importantes na vida, não é? Que ele podia ter falado. Porque é que ele dedicou um tempo da sua pregação a falar sobre esse jugo pesado? Mas ele disse, não, eu não tenho isso para vos dar. Isso eles já tinham. Isso o mundo já tem, as pessoas já têm. Não é? Elas caminham cabisbaixas aí na rua, elas tomam pastilha para dormir, elas tomam pastilha para acordar, elas tomam pastilha para estudar, tomam pastilha para ir trabalhar, tomam pastilha para tudo. Pastilha, remédio, medicamento, qualquer coisa.
Eles tomam, a vida é assim, vivem assim, já estão de tal forma, não é? Debaixo de um tal jugo pesado que precisam de apoio. Você não vê um sorriso nos lábios, não vê um sorriso nos olhos, não vê uma palavra bonita, não vê um discurso positivo, não vê... Porquê? Porque há algo sobrecarregando aqueles ombros. Mas Jesus disse, tomai de mim, aprendei de mim, estáis cansados, vinde a mim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Está a ver? Veja, a essência principal, não é? Para tomarmos apenas um pequeno contexto, dar assim uma visão assim mais fundamentada daquilo que realmente queremos falar, veja, a essência principal de uma barragem não é toda a mecanaria, eu peço a benevolência dos engenheiros daqui de dentro, não é, acerca do que eu vou dizer, mas este é o meu conceito, mas a essência principal de uma barragem não é toda a maquinaria e toda a mecânica e tecnologia que possa conter no seu interior, mas sim aquela parede enorme que sustém aquele poder. Certo? Mais do que a maquinaria, mais do que a tecnologia, mais do que tudo o que aquilo no seu interior possa conter, o que realmente segura aquilo, está ali na brecha, é aquele perdão enorme, não é? Aquilo sustém todo o manancial das águas e controla também a medida, a porção certa da água que deve sair e ser então distribuída, não é? Esse é, no fundo, o fundamento da barragem, não é? Retém aquele grande poder das águas, não é? Eu lembro-me, na minha juventude, eu vivi ali na beira-rio, não é? Brinquei, cresci ali na beira-rio. E eu lembro-me houve uma vez que naquela altura eu ainda via televisão, era pequenino, não é? Calma, eu vou já explicar o resto. Mas eu não tinha televisão. Nós éramos, a minha juventude, a minha meninice foi muito humilde. Mas eu ia para Gaia, para o lado de lá do rio, para ver televisão lá numa associação recreativa, não sei o quê. Aquilo era porta aberta e a gente ia para lá ver aquilo. Eu lembro-me que um dia eu passei tranquilo ali na ponte, né, no tabuleiro de baixo, na ponte de Dom Luís. Na volta, né, para vir para casa, já noite, a água passava por cima do tabuleiro de baixo. A água do rio. As casas nas margens já estavam com água acima da porta. Assim, num pouco espaço. E eu fiquei tão desesperado, né, e a corrente passava rápida. E eu chapinei por ali adiante como eu pude, porque eu só queria chegar ao outro lado para ir para casa. E cheguei, né? Cheguei, mas a água estava ali. Passava assim, de um lado para o outro, através das grades, tapava ali. Hoje, isso é impensável. Porque ao longo do rio, no leito do rio, eles foram fazendo coisas destas. Depois veio a tecnologia, os engenheiros e tal, e começaram a aproveitar essa energia e essa força da água para produzir energia, eletricidade e por aí fora. Mas antes que isto fosse posto, quando o rio se zangava, o manancial das águas vinha por ali abaixo e varria tudo. Repare, há 2 meses atrás, em final de junho, num país lá da Ásia chamado Laos, houve uma barragem que rebentou. Há pouco tempo, um mês, não é? E centenas de pessoas estão desaparecidas após o rompimento da barragem. De acordo com a agência oficial de notícias do país, o incidente deixou vários mortos, mas o número ainda não foi divulgado. Apenas sabem que há 6,6 mil desalojados, pessoas que ficaram sem casas, ficaram sem terrenos, ficaram sem nada. Pronto. Porque a parede rompeu
E as águas varreram aquilo tudo por ali abaixo. Está a ver? Portanto, essa era a posição de Moisés. Está a ver? Essa era a posição do pastor. Essa é a posição do marido. Essa é a posição da família. Essa é a posição dos pais. E assim sucessivamente. Eles são o que Moisés foi. E nós hoje já temos revelação para isso. O que Jesus é. Porque se Deus nos visse na condição em que nós estamos, se não houvesse ali uma parede que, no caso, não está pintada de branco, mas está pintada de vermelho, não é? De vermelho, voltando à imagem atrás, não é? Deus nos olha através daquela parede vermelha e Deus nos vê mais alvos do que a neve, certo? Mas, não fora isso, então, o manancial das águas descia e arrastava tudo na sua frente. E era isso que Deus estava a dizer a Moisés: agora vai para baixo, deixa-me ir, porque eu vou. Repare, Deus estava com essa decisão a tomar também, a dar uma promessa a Moisés: eu vou fazer de ti uma grande nação. Ou seja, a partir de Moisés, Deus ia fazer uma coisa grande. Não é? Era o que Deus estava a dizer. Mas naquele momento, Deus não queria tratar com o povo. Para Deus tratar com o povo, tinha que passar por Moisés. E, portanto, Deus tem que respeitar a sua própria vontade. Se Ele estabeleceu assim, Ele vai cumprir tudo, milimetricamente. Ele vai cumprir, e Ele estava a cumprir. Está a ver? Desde o alto, Deus estava a ver que nada do que estava a ser feito pelo povo tinha um reconhecimento. Repara, até Moisés era maltratado. Eles iam ter com ele e diziam: olha, não havia sepulcros no Egito. Para que é que nos trouxeste para aqui? Sai, desaparece do nosso caminho, por aí adiante, sai, vai, deixa, voltemos lá, e assim sucessivamente. Repare, havia realmente uma ausência de reconhecimento. Não é? Acho que a igreja, nós como igreja, como crentes, como noiva, como seja lá o que formos, precisamos de meditar sobre isto, não é? Reconhecimento, não é? Daquilo que nós éramos antes de conhecer Deus, não é? Não era ser conhecidos por Deus, porque se não fôssemos conhecidos por Deus, não estávamos aqui. Mas o que nós éramos e até onde Deus nos tem trazido, onde Deus nos tem colocado, certo? Então Deus desejou colocar as coisas em ordem, veja, e Deus disse, nós já lemos: tenho visto este povo, é um povo de dura serviço, deixa-me para que o meu furor, né? Deus estava a dizer ao profeta o que é que ia fazer, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Mas repare, Moisés estava ali, e o profeta diz assim na mensagem: Deus que é riquíssimo na sua misericórdia. Vemos que Deus foi tão misericordioso para Moisés, lá naquele mar vermelho. Então, quando ele disse aqui em Êxodo 19:4, ele disse: eu vos levei sobre asas de águias, vos trouxe para mim. Veja, levou-os sobre asas de águias e trouxe-vos para mim. Havia outros homens no meio daquele mar também, a tentar imitar, certo? O mesmo caminho por onde Israel passou em seco através do Mar Vermelho foi o mesmo caminho que devorou os exércitos do faraó. Está a ver? Haviam outros homens no meio daquele mar ali também a tentar imitar, mas o que aconteceu? Deus, levou-os a eles sobre asas de águias. Veja, isso está lá
em Êxodo 19. Eu pus aqui para nós vermos que não é apenas o profeta que está a dizer, não. Deus diz em Êxodo 19, subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe para mim. Ou seja, repara, eles tiveram a vida em perigo, houve grandes tumultos, houve grandes problemas, mas repara, eles estavam a ser zelosamente cuidados pelo próprio Deus. Eles não viam, mas Deus estava lá. Eles achavam que o poder do faraó era invencível. Porque eles estavam a esquecer, pense nisso, do poder de Deus. E foi isso que Eliseu orou a Deus, para que Deus abrisse os olhos do moço que estava com ele. Era a igreja dele, era aquele Geazi, não é? Ele disse, Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja que são mais os que estão connosco do que os que estão com eles. Ou se nós fôssemos capazes de, durante a semana, no nosso dia-a-dia, ao longo dos nossos... Se nós fôssemos sinceros e olhássemos para trás e víssemos que os combates que temos travado e temos vencido, não fomos nós, já era Deus a cuidar de nós. Repare, a minha irmã foi operada, eu ontem fui visitá-la. E lá na recepção, porque só entra uma pessoa de cada vez, estava lá o meu cunhado. E a última vez que o meu cunhado me tinha visto, disse-me a minha esposa, eu já não me lembrava, mas estava eu no auge da minha doença. E eu realmente notei assim algum distanciamento dele, ele sentado numa cadeira lá na sala de espera, e eu de pé e tal, à espera da hora para entrar, e eu ia visitá-la primeiro, estava lá um pouquinho, e depois ele tinha o resto do dia todo, os filhos e tal. E eu realmente notei assim algum distanciamento e tal. Ele parece que lhe custava articular as palavras, a falar comigo. Bem, eu fiz a visita, estive lá um pouquinho com a minha irmã, desci e despedi-me dele e tal. E ele já tinha virado assim as costas e tal, de cumprimentar-me, disse, é prazer em ver-te, olha, qualquer coisa avisa e tal, se eu puder ajudar em alguma coisa e tal, tudo bem e tal. Mas ele parou assim, só depois é que eu entendi o que é que estava a acontecer dentro dele. Ele disse-me assim, olha, desculpa lá, mas tu estás muito diferente. E realmente, quer dizer, quando eu entrei para perguntar lá como é que eu ia visitar a minha irmã e tal, ele estava lá. E quando eu olhei e vi que ele estava lá, porque ainda estava uma pessoa à frente, ele nem se mexeu da cadeira. Era como eu fosse uma outra pessoa qualquer. E depois só no fim é que eu entendi, quer dizer, aquilo foi, durante todo aquele tempo, aquilo foi uma grande luta dentro da cabeça dele, em relação àquilo que, a última vez que ele me tinha visto e aquilo que ele estava a ver ali. E ele estava a achar aquilo, quer dizer, uma coisa, aquilo foi um choque para ele. Foi um choque. O mesmo choque, por exemplo, para os médicos que me atenderam, que sempre que eu entro no gabinete, eles só falam de milagre, de milagre, de milagre, de milagre. E eu, sinceramente, eu não tive a noção, não é? De como eu estive. A minha esposa teve, os meus filhos, provavelmente, a igreja, alguma, porque eu só saí daqui no internamento. Mas hoje, quer dizer, eu não posso olhar para trás, não é? E passar por estas situações e ver a reação das pessoas, os meus vizinhos igual. Se eles ficam... no princípio eu não estava a entender, mas eu começava a passar por eles e eles ficavam a rir-se, a olhar para mim. O que é que se passa? Quer dizer, porque era um choque, não é? Mas depois aquilo começou a ser um choque para mim. Porque eu comecei a dar conta do que realmente tinha acontecido, não é? Lentamente. E quer dizer, só há uma conclusão, quer dizer, Deus poupou a minha vida. Mas Deus poupou a minha vida, se calhar não por causa da minha família, não por causa do ministério, não por causa da igreja, não por vossa causa, não por causa dos meus filhos, ou da minha esposa, ou de mim mesmo. Deus poupou a minha vida por causa da palavra. Porque está escrito,
Deus promete cumprir todos os meus dias. E os meus dias, determinados por Deus, não tinham terminado ali. Um dia eu já vos contei aqui, eu falei com um vizinho, ainda há dias estive com ele, pronto, são boas pessoas e tal, mas não têm nada a ver com Deus. E eu já vos contei, e estávamos a falar de Deus e tal, e ele estava-me a dizer que, quer dizer, qual Deus? Como é que eu vejo Deus? Como é que a gente sabe disso? Como é que, dessa existência? Eu disse, olha, imagino. E eu contei-lhe um quadro, não é? Imagina que você vai atravessar a rua, nós estávamos na beira do passeio, e vem aí um carro, um caminhão, e você não vê. Você vai atravessar e alguém vem do seu lado e lhe puxa pelo braço para trás, e o caminhão passa e você fica ali. E o homem ficou assim, calado, pálido. Ficou assim. E a minha esposa estava comigo. E pronto, então, bom dia. Sabe, que isso já me aconteceu. E eu tinha dito, pronto, nessa situação, repare, eu vejo Deus, Deus está ali. Porque você não tinha chance, o caminhão ia fazer de si um risol, ou um croquete, ou qualquer coisa, quer dizer, você não tinha chance. Não é? Não tinha chance. E ele ficou assim, e depois diz ele assim, sabe, isso já aconteceu comigo, eu nunca contei isso a ninguém, nem a Mimi, que é a esposa, nem a Mimi sabe. Mas Deus sabe. E Deus é que foi buscar. Eu também não sabia. A minha esposa também não sabia. Mas Deus sabia. E Deus trouxe esse facto ali à conversa para ver se ele entende. Ainda não entendeu. Para ver se ele entende, não é? Que Deus existe, está em controle e lê os corações. Porque foi isso que aconteceu ali também. Ele ficou uma estátua por momentos. Ele disse, isso já me aconteceu e ninguém sabe disso. Eu não contei nem à minha esposa. Como é que essa situação aparece aqui? Agora, que Deus tenha misericórdia. Ele ainda não entendeu. Então, ontem ou antes de ontem passou por mim, começou a reclamar do calor e depois disse-me assim, o gajo que zela por isto, e eu vi logo onde é que ele ia, não é? O gajo que zela por isto, onde é que ele tem a cabeça? Assim, o gajo que zela por isto está a cabo de tudo. Onde o homem põe as mãos, estoura. Virou-me as costas e foi embora. Eu sei do que é que ele estava a falar, não é? Mas eu sei qual é. E é um espírito que está a falar. Não é ele. Eles são boas pessoas. O espírito, não é? O espírito é que está a falar. Porque se Deus fosse Deus, não permitia que as criancinhas tivessem fome, que os velhinhos morressem. Está bem, nós vamos para o milénio, vamos para aí. Mas até lá, quando o homem transgrediu a palavra, não foi o homem, foi a mulher, mas já lá chegaremos, não é? Quando isso aconteceu, perdoem-me irmãs, mas isso é escritura. Quando isso aconteceu, não é? Foi como aqui. O povo virou as costas ao que Deus desejava fazer. Mas Deus, riquíssimo em misericórdia, disse, vós tendes visto o que eu fiz aos vossos inimigos, como vos levei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Ou seja, permanentemente suportando a nossa vida, ou não teríamos chance, certo? Agora, pois, repare, mesmo assim, Deus continua a respeitar o nosso livre-arbítrio. Se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar de entre todos os povos, porque a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás a Israel. E hoje Deus continua a fazer isso. Deus prega a palavra, Deus fala, Deus envia a promessa e deixa nas nossas mãos a possibilidade de aceitar ou rejeitar. Amém? Veja a Escritura. Já passámos por aqui, não é? Veja a Escritura.
Como eu estava a dizer, Moisés era a parede. Como sabemos, o povo pediu, fale Moisés, e Deus aceitou, e Deus não pôde voltar atrás. E por isso, Deus disse, falhou aí alguma coisa? Ok. E por isso, Deus disse em Êxodo, tu lhes falarás, porás as palavras na sua boca, falando de Arão, ainda há pouco passámos por aqui, se lembram. Eu serei com a tua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Ou seja, Deus, desde o princípio, tinha dito a Moisés que ele seria o representante de Deus na terra, porque ele era o mensageiro de Deus para aqueles dias. Que isso seja claro, não é? Portanto, nós não temos ouvido do irmão Branham, mas nós temos ouvido de Deus através dele. Como Deus estava a dizer aqui, que o povo ia ouvir de Deus através de Moisés. Certo? Pela boca de Arão. Mas quem punha as palavras na boca de Arão era Moisés. E quem falava por Moisés era Deus. Portanto, eles eram apenas ferramentas nas mãos de Deus e isso permanece até hoje. Mas a constante memória do passado não representava senão a dúvida acerca daquilo que o profeta Moisés prometia em nome de Deus. Se formos também bíblicos, entre aspas, não é? Tendo algum conhecimento de Bíblia, vamos entender imediatamente duas coisas. O quadro geral da humanidade hoje está expressa neste Êxodo. O povo hoje continua a fazer da mesma maneira. Há um povo que serve a Deus. Há um povo que serve a deuses e que busca a Deus à medida daquilo que quer resolver e das suas necessidades, certo? E saindo igualmente hoje o Moisés dos nossos dias, logo tudo gira em torno de uma vida dissoluta. E isso, repare, a razão por que o mundo está nesta condição é porque o mundo não recebeu a mensagem da hora. A razão por que o profeta ainda em vida disse que os Estados Unidos estavam condenados foi porque os Estados Unidos, em 1956 ou 57, rejeitou a mensagem da hora. Certo? Agora, não há mensagem nos Estados Unidos? Há um povo lá, como há um povo aqui. Mas está a ver? Mas isso não é o mundo. Esse é o remanescente de Deus. Está a ver? Em 1 Coríntios, veja, Paulo diz assim, não vos façais, pois, idólatras. Não é? Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Ora, portanto, eu não sei se alguém aqui viu esse filme dos 10 Mandamentos, que o próprio profeta viu quando ele foi estreado lá nos Estados Unidos, do Cecil B. DeMille ou DeMille, não sei, os ingleses sabem, os americanos também, mas o profeta disse, esse filme, desses 10 mandamentos, é praticamente bíblico. E se nós já vimos esse filme, vamos ver que exatamente nesta altura, em que Moisés está no monte a receber as tábuas dos mandamentos, dos 10 mandamentos, não é? Ele depois vai parti-las, quando vê o povo naquela condição, diz, vós não sois dignos, não é? E depois Deus lhe dá outras. O povo está cá em baixo, aquilo era Sodoma e Gomorra, direitinho. Comiam, bebiam, divertiam-se, trocavam de mulheres e de maridos, e Arão lá no meio. E o bezerro lá também, quer dizer, religiosos, tendo que ter uma igreja, tempo de adoração, mas vivendo uma vida completamente dissoluta. Ora, a origem desta e de todas as coisas, como sabemos, está no Éden. Não foi emoção ou sem sentido que Moisés se apresentou perante Deus. Quando Moisés deu conta do que estava a acontecer e do que Deus pretendia fazer, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, ó Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra. Repare, é um discurso diferente do discurso do povo. O povo agia, não é? Porque as nossas ações são a nossa pregação. A nossa vida
é a melhor pregação que nós podemos ter. A Bíblia diz e o profeta diz que as nossas palavras falam mais alto, ou seja, os nossos atos falam mais alto do que as nossas palavras. A boca fala o que está no coração, certo? O que provém do coração. E Moisés está a dizer ao Senhor, sim, tu os tiraste de lá, tiraste da terra do Egito com grande força e forte mão, porque hão de falar os egípcios dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Repare, Moisés está aqui, é ou não, Cristo, intercedendo pelos pecados do povo, não é? Porque quando nós ouvimos dizer que Moisés foi um tipo de Cristo, não podemos dizer isto em vão. Temos que ter Escritura para suportar isto. E ela está aqui, não é? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ele estava ali a esvair sem sangue. E Moisés estava a dizer, Senhor, olha, os egípcios de onde tu os tiraste, vão dizer, afinal ele tirou-os para os matar. Mas ele vai mais fundo nisso. Ele diz, torna-te do teu furor, da tua ira, arrepende-te deste mal. Lembra-te de Abraão, Isaque e Jacó. Ou para outro, Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência. Então, e agora vais matar a descendência deles? Lembra-te da tua palavra. Está a ver? A palavra sempre. A palavra tem que ser usada quando vamos a Deus. Temos que falar com Deus de acordo com aquilo que é reconhecido por Deus, com as palavras que são reconhecidas por Deus. E as palavras que Ele reconhece são as dele, não são as nossas. Jesus disse, não vos prendais em vãs repetições, como aos gentios, né? Não ides a Deus com a vossa lenga-lenga. Falai a Deus a palavra de Deus, falai a Deus a promessa de Deus. Senhor, tu prometeste. Veja, ele está a dizer, Senhor, não é só chegar lá, pastor, olha, eu tenho este problema assim, assim, ore. Ore, sim, e você já orou? Você já orou? Você já foi aos pés de Deus, lembrar a Deus a promessa que Deus lhe fez? Certo? Às vezes não vai a Deus, não é? Busca um intercessor. É lícito, todos nós, não é? Mas nós, repare, a Bíblia diz que se confessarmos aquilo que nos impede a nós mesmos de ir a Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele faz isso desde o princípio. Ele fez isso logo ali com Adão e Eva. Certo? Portanto, não há impedimento por Jesus Cristo. Repare, o único que tenta impedir-nos de ir a Deus é Satanás. E portanto, se há algo no nosso coração que nos impede de ir a Deus, rejeita esse Espírito. Rejeita essa unção. Porque o Espírito Santo não afasta ninguém dos pés de Deus. O Espírito Santo leva-nos a Deus. O Espírito Santo põe em nós a doçura do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. Deus que é riquíssimo em misericórdia. Eu já ouvi pessoas dizerem que nem conseguiam orar. Não conseguiam orar porque não conseguiam confessar. Não conseguiam orar porque não se conseguiam arrepender. Essa é a razão porque não conseguem orar. Mas no dia do Pentecostes o Espírito Santo disse, arrependei-vos e sede cada um de vós batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. É o primeiro passo. Certo? Eu nem consigo. Satanás está todo contente. Você tem ouvido a pregação dele e é fiel. Que tal agora mudar essa fidelidade e passar a ser fiel à pregação de Deus? À pregação do Espírito Santo? Porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, se há algum espírito de condenação aqui presente, então precisamos de dobrar o joelho e ir aos pés de Deus. Certo? Mas Deus disse, no dia em que dela comeres, nesse dia morrereis, sim. Mas nós sabemos que há uma parede de betão, mais poderosa do que essa que vimos,
que está colocada entre nós e a justiça de Deus. É a misericórdia expressa em Jesus Cristo. Ele, lá no Calvário, edificou a parede que nos defende hoje, que está colocada entre nós e Deus, e que se deixa passar apenas a justa medida, recalcada, sacudida, para ser colocada no nosso regaço. Você crê nisso? Amém. Amém. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo se têm jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então, Senhor, para cumprires a tua palavra, tu não podes fazer aquilo que tu estás a dizer que vais fazer. Certo? Tu não podes fazer isso, Senhor. Reparem, no Éden, não é? O primeiro Adão colocou-se na brecha pela sua esposa, e nós sabemos que as irmãs representam a igreja. Certo? As irmãs representam a igreja. Vejam, na mensagem Nomes Blasfemos, eu vou ler, porque são 3 versículos, mas está aí, traduzido para a Sara, para a irmã Sara. Deus diz assim: bem, você me diz, mas Adão morreu, irmão Branham. Não está projetado, eu vou ler e está aí. Então você me diz, Adão morreu, irmão Branham. Mas lembre-se, antes de Adão morrer, ele teve um cordeiro que o redimiu. Certo? Lembram disso? Está lá, Gênesis 3. Não é? Quando Deus veio e viu que eles tinham um avental de folhas de figueira, Deus matou um cordeiro, pegou nas suas peles ensanguentadas e fez um avental para eles para esconder a sua nudez, certo? Um cordeiro foi sacrificado logo ali, mostrando o caminho para a redenção. Amém? Podem dizer graças a Deus? Antes de Adão morrer, ele teve um cordeiro que o redimiu. Aleluia! Os que dantes conheceu, ele chamou. Ele tomou um cordeiro para redimi-los. Ele era um tipo. Adão caiu. Então o cordeiro foi provido para Adão, porque já se havia tornado o fôlego de Deus eterno nas suas narinas, e Adão já se tinha tornado uma alma vivente. Certo? Ele era um filho de Deus. E portanto, na queda, ele tinha que ser redimido, porque ele era um filho de Deus. Se você é um filho de Deus, na queda há um cordeiro a redimi-lo assim também. Está a ver? Agora, aqui estão ele. Ele é agora um filho de Deus, mas comete um erro. Ele sabe que está fazendo errado. Agora lembre-se, Adão não foi enganado. A Bíblia assim diz em 1 Timóteo 3, Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada, caiu em transgressão. Amém? Adão andou com Eva, porque ela era a sua esposa. Igual a Cristo, não enganado por Satanás, mas entrou na morte com a noiva. Amém? Ele foi estar com a noiva para que pudesse redimir a igreja. Adão sabia que estava errado. Assim, simplesmente andou com Eva. Está a ver? Mas teve um cordeiro que foi provido para eles, para que fossem redimidos. E estes cordeiros hoje, que dantes foram conhecidos por Deus e que Deus chamou, têm um Redentor. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não trouxer, e todos os que o Pai me deu virão a mim. Está certo? Amém? Portanto, há ou não uma parede hoje para nós também? Para que possamos ter paz no vale. Ou então as águas vão levar tudo, como aconteceu lá no Laos. Tudo será destruído, tudo irá de enxurrada, certo? Foi assim que aconteceu no Mar Vermelho. Quando a barragem de Deus, não é? A parede suportou para Israel passar em seco. Não é?
Mal os filhos de Deus estavam redimidos do lado de lá, a parede rebentou e todos os tipificadores foram levados na enxurrada e pereceram. Amém? Com Deus não há imitações. Mais tarde, veja, Sara riu de Deus e Deus a poupou por isso. Porquê? Já viu? Temos coragem nós para nos rir na cara de Deus? Deus dizer-nos qualquer coisa e nós dizermos, vai lá ser possível isso. Mas há quem o esteja a fazer, não é? Agora eu pergunto, passa-nos pela cabeça uma coisa dessas, não é?